E deixa eu só pôr o PIN, vai, ó. Então, primeiro, você vai, essas lives são assim. As lives, elas são, você tá me escutando? Porque você tá pensando aqui, você quer mudar a sua rede pro 3G, pro 5G? Como que tá? Eu tô conseguindo te escutar perfeitamente. Eu não sei se você tá escutando, me escutando. Pessoal, vocês estão vendo Elisa direito? Então é o Estão seguinte, conseguindo ouvir direitinho? Estão conseguindo ouvir, estão conseguindo ver, tá tudo bem? Então, essas lives é assim, o diário tântrico. Você primeiro vai falar onde que você atende, né? O que você faz, né? Onde você atende e como o Tantra entrou na sua vida, né? Então, você entrou no Tantra como usuária, como filosofia, já começou fazendo curso de massagem, como que você entrou com o Tantra? Depois, o congresso é da terapêutica, da Tantra para a terapêutica tântrica. Então, assim, o Tantra é uma ferramenta, mas ele não é a única. Então, quais ferramentas, além da massagem tântrica, você usa? E se você não usar, tudo bem, porque todo mundo começou na massagem. E, por fim, lojinha, se você está fazendo algum curso, está fazendo alguma coisa que você gostaria de oferecer. Tá bom? Então, vamos lá. Elisa, se apresente, minha filha. Eu sou Elisa Sudara, né? Sou terapeuta tântrica e energética. E o meu Sanyas, né, que é o Devan Sudara, ele significa divino raio de sol, né? Raio de sol é um apelido que eu já tinha antes e fui batizada no Tantra novamente com esse Sanyas. Ele me traz muito quentinho no meu coração, né? Bom, eu conheci o Tantra há 11 anos atrás, eu tinha 18 anos, mas eu conheci ele de maneira popular, né? Vamos dizer assim, da maneira bem popular. Eu conheci primeiro a massagem tântrica. E foi com o meu primeiro namorado, né? Ele fazia curso de massoterapia e tal, e conheceu o Tantra, me apresentou, foi através dele. Mas eu ainda era muito imatura mentalmente, imatura espiritualmente, eu ainda não conseguia compreender, né, a essência daquilo que eu estava acessando. Eu não conseguia me compreender ainda, né? Sim. Então, ficou por ali mesmo, ficou naquela brincadeira de casal, né? Ficou naquele lugar mesmo de exploração, né, do corpo. E aí, durante a pandemia, né, eu conheci meu terapeuta tântrico, né, que é o Nishanto, através de uma amiga, né? Ela falou: olha, eu conheci um rapaz que ele trabalha com a terapia tântrica, e eu fiquei, nossa, existe pessoas que trabalham com isso, né? E aí dinheiro, foi algo né? muito... Né? Eu falei, gente, como eu achava que era uma coisa recreativa, que as pessoas usavam só pra, né, brincar uma com a outra, assim, os adultos usavam dessa forma. E ela falou, não, tem sim, ele é sério. E ele estava fazendo algumas meditações na pandemia online, né? E fazendo algumas atividades no Instagram. E aí eu comecei a participar das atividades. E na pandemia eu comecei a trabalhar com a sexualidade antes disso, né? Eu me formei como doula em 2018. E a doula é a mulher que acompanha outras mulheres durante o parto. O parto é um evento sexual, então a gente também trabalha com essa parte da sexualidade. E estava muito encantada com esse lugar. Eu era professora na época, estava terminando a faculdade. Aí veio a pandemia, perdi meu emprego, e aí comecei a vender produtos eróticos, né? Por ironia do destino. Eu comecei a vender produtos eróticos, era o que estava me dando renda no momento, foi a minha válvula de escape ali para poder conseguir uma renda. E depois eu conheci o Nishanto, acho que em junho, julho, assim, no auge da pandemia. E aí eu comecei a fazer os meus atendimentos com ele. O meu primeiro atendimento, eu saí de lá assim, meu Deus, o que é isso, gente? As pessoas precisam conhecer isso aqui. Não,
Isso aqui não pode ficar só comigo, eu preciso espalhar a semente disso aqui. E eu tive muita ajuda no meu caminhar, porque não foi um lugar fácil, não foi um caminho fácil, né? Primeiro entra a sua própria descoberta. Eu mergulhei em mim muito quando começou a pandemia, então eu comecei a me descobrir mesmo enquanto essência, quem eu era, o que eu queria para minha vida, qual carreira eu queria seguir, né? O que vibrava em meu corpo, o que fazia meu coração. Comecei também a sentir o meu corpo, né? Sentir, porque eu percebi depois do Tantra que eu estava vivendo, né? Vivendo sem sentir as coisas, sem sentir o que vibrava o meu corpo, o que fazia meu coração ficar feliz, né? Quem eu queria estar perto. E aí eu comecei a sentir. E nesse sentir, eu falei assim, o Nishant fez um curso de massagem tântrica, né? E eu falei assim, eu vou fazer esse curso, vamos lá, para ver, né, como é que vai ser. Fiz o curso, depois de já ter me trabalhado bastante nas minhas sessões, eu decidi que eu ia fazer o curso da terapêutica, né? Eu sabia que aquilo ainda era mais, tinha mais coisas ainda para eu mergulhar, para eu entender, para eu aprender. E também eu comecei a trabalhar minha espiritualidade, foi tudo ao mesmo tempo, assim, foi um bolo de coisas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. E aí veio a espiritualidade. A gente sempre diz assim, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então, Isso. Antes de 2018, você ainda não estava pronta para receber tudo isso, né? Então, você conhece o contato com o Tantra como usuária, mas aí você continua fazendo o trabalho de doula ou não? Só o curso? Sim, continuo. Daí você vê que o feminino veio em avalanche. Então, você era professora. E aí você veio com o curso de doula, veio com os produtos eróticos, aí você já entrou, já começou trabalhando, né? Então você nem tinha feito o curso, você já atendia, né? Então olha como que cada jornada é diferente, né? Uma da outra. E aí agora, depois você saiu da massagem, você entrou para a terapêutica e agora é a espiritualidade, certo? Exatamente. E conta mais da espiritualidade. O que é o seu trabalho de espiritualidade? Hoje eu não faço parte de nenhuma casa espiritual, né? Porque eu acho que o Tantra também traz essa liberdade pra gente. Mas eu comecei no centro espírita, trabalhando essa espiritualidade, minha mediunidade. E logo em seguida eu fui para um centro de Umbanda, trabalhando essa mediunidade também. Comecei a consagrar as medicinas da floresta, né? Ayahuasca, rapé. E mergulhei muito profundo dentro de mim nesse processo, assim, foi incrível. O meu autoconhecimento, assim, veio de avalanche mesmo. Eu confesso que em algum momento da minha vida eu estava me sentindo como se a carroça estivesse andando na minha frente e eu atrás correndo para tentar pegar aqui. Parece que vem de monte, né? E você casou com aquele primeiro namorado que você fez a terapia ou você trocou já? Não, eu já troquei várias vezes depois dele. Gente, quando a gente começa nessa área, larga marido, larga não sei o quê, porque se a pessoa não tá vibrando na mesma vibe, meu filho, esquece. É casamento que desfaz, é namorado que não vira marido, e é isso aí, né, meu filho? Exatamente isso. E aí eu saí das casas espirituais que eu participava, até para ter mais liberdade também na minha profissão, né, nas coisas que eu faço, e agora eu estou de uma forma muito mais autônoma, né, trabalhando minha espiritualidade, e o Tantra é muito espiritual, né, trabalha muito essa questão do indivíduo como ser espiritual, né, um ser que interage com a natureza, um ser que está ali em contato com os outros. Olá, Tom. Então... Fala de um caso, Elisa, que você usou. Você estava fazendo um atendimento, por exemplo, de massagem,
que é corporal, e aí, de repente, você teve que tirar do seu cinto de utilidades uma cartada espiritual. Por quê? Eu sempre digo assim, o Tantra, ele é uma das ferramentas, mas o terapeuta, se ele tiver outras ferramentas no sentido de utilidade dele, ele consegue se beneficiar. Então, tem gente que usa bioenergética, tem gente que usa a sistêmica, tem gente que já usa várias outras ferramentas, né? Então, eu queria que você falasse disso, dessa questão da corporal com a espiritualidade juntas, num atendimento, por exemplo. Quando que você mesclou os dois? Perfeito. São muitos casos que vêm assim na minha cabeça quando você me pede, mas teve um caso que foi muito interessante, porque ao entrar no corpo, né, ao trabalhar esse corpo, muitas memórias vieram à tona, né, e memórias, inclusive, que não estavam nesse consciente dessa pessoa. E ela começou a ficar muito agitada, uma inquietação muito grande, e veio choro, e veio desespero, e veio um lugar de não estar aterrada, sabe? E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou precisar fazer para que ela consiga se acalmar, essa pessoa se acalme? E aí eu tive que utilizar o passe nesse atendimento, né? Eu fiz um passe energético nela. No meio da massagem, você baixou o santo lá, né? Adoro! E aí, minha filha, ele começou a falar diferente, baixou o santo. Comecei a fazer um passe energético e eu percebi que o campo começou a melhorar, começou a aquietar ali o momento, o corpo começou a ficar mais tranquilo e eu entendi que aquele processo ali estava começando a se iniciar, que ia ser muito mais coisas para se trabalhar ali, né, nessa pessoa. E aí eu percebi que o passe energético acalmava o campo da pessoa, né? Trazia uma tranquilidade para aquela pessoa, mas eu nem sempre eu utilizo o passe, a não ser em casos bem extremos, porque eu entendo que às vezes a pessoa precisa acessar mesmo aquela inquietação, mas em alguns casos eu acabo optando pelo passe, porque é a minha coisa que eu me seguro, assim, não, calma, aqui eu sei que vai dar certo. Fantástico, gente, eu mando tudo. No meio da massagem começa. Não, e teve alguém, por acaso, alguma entidade que baixou já alguma vez em alguém, aí o cliente começa a falar fino, sei lá, eu. Não, já aconteceu, inclusive, da minha entidade chegar, só que a pessoa que eu estava atendendo, ela sabia da minha espiritualidade. Então, como ela já sabia, ela não ficou assustada nem nada. Então, o caboclo chegou, falou com ela. Sério? No final já, depois a entidade chegou, já foi eu falando com ela, dando as orientações, mas aí, como ela já sabia, então estava tudo certo. Nossa, podia cobrar dobrado, né? Porque foram dois profissionais atendendo. Gente, é fantástico. Olha, por isso que eu gosto do Tantra. Porque é muita coisa. Assim, o Tantra é tudo, mas ao mesmo tempo é nada, né? Porque assim, é tudo, gente. Ó, você pode atender com sistêmica, você pode atender com essa espiritualidade. Posso dizer que é uma mediunidade, né? Eu trabalho com o Easy Rei, que é auto-amor. Tem gente que atende com psicanálise, tem gente que atende com psicoterapia. Gente, olha que coisa, tem alguns que são médicos, inclusive, né? Quem faz toda essa parte de solo pélvico, como fala, fisioterapeuta, né? Então, olha que bacana. Qualquer um pode atender no Tantra e é fantástico, né? Maravilhoso. Depois que eu fiz a formação e que eu comecei a atender, eu percebi que eu precisava de mais coisas, sabe? Eu percebi que só ficar ali naquele lugar, eu não ia ter muita segurança. Aí eu fiz o curso também de Reiki, fiz curso de Theta Healing, fiz uma extensão em sexualidade, cultura e erotismo, né? Eu já tinha feito um curso de sex coach antes de me formar como terapeuta, por conta das minhas vendas de produtos eróticos. Então, eu precisava estar informada ali desse local para poder fazer as minhas vendas.
Mas sempre no final das sessões, eu aplico o reiki, eu utilizo o reiki para a pessoa sair dali equilibrada, para a pessoa sair mais tranquila, mais calminha. Isso me ajuda muito. O reiki é uma ferramenta que me ajuda muito nos meus atendimentos, assim, também é algo que eu utilizo muito. E me fala sobre... Sempre eu fiz formação com o Nishoki, né? E o Nishoki, ele sempre fala que na hora da integração, a gente, como terapeuta, tem que ficar do lado olhando. Não pode fazer reiki. Isso é o que a gente recebe, essa orientação, né? Que não é legal fazer reiki, não é legal fazer o Theta Healing para a pessoa quando ela está na integração. O que você acha sobre isso? Olha, eu não toco na pessoa, né? Eu não faço aquele reiki que é o reiki das posições, né, no corpo. Eu fico de fora e emano energia neutra. Então, como o reiki é uma energia neutra, não é a minha energia. Então, eu fico de fora, né, sentada um pouco afastada e só faço aquela emanação de energia para que aquela própria energia vital vá estabelecer no próprio corpo da pessoa, né? Não mando a minha energia, é uma energia neutra. Então, nesse lugar eu entendo que é tranquilo trabalhar dessa forma. Isso também foi passado para mim, né? Porque eu comecei com o Nishoki, né? A minha formação, e aí fiz 2 módulos, concluí a parte online, mas depois eu fui para outra escola e concluí em outra escola. Então, eu também entendi o que é que ele estava querendo falar com isso, e também entendi o lugar do reiki nesse processo, né? Porque quando a gente trabalha com a nossa própria energia, doando a nossa própria energia, pode sim atrapalhar no campo daquela pessoa, mas eu entendo o reiki como energia neutra e nós somos apenas um canal que emana essa energia, né? E qual é a diferença da energia do reiki e da energia do Theta Healing? Assim, o Theta Healing, para fazer o Theta Healing, a pessoa precisa estar autorizando, estar em consciência no sentido de que ela precisa saber o que você está fazendo. Então, quando você vai fazer um comando de Theta Healing, essa pessoa precisa aceitar e dizer sim, aceito, né? No Theta Healing, a energia também vem direto da fonte. Então, o que eu não acho bacana fazer o Theta Healing na hora da integração é que você vai precisar perguntar para a pessoa se ela aceita ou não. Então, eu não acho bacana tirar a pessoa ali da integração simplesmente para ela fazer a resposta desse comando. O reiki já é algo mais simples, né? Algo que a gente pode simplesmente mandar ali aquela energia sem precisar dessa autorização na hora, no momento, né? Eu sempre aviso antes que no final eu faço o reiki, se tem algum problema, se não tem, peço essa autorização prévia antes de começar a sessão. Se tiver algum problema, não tem problema também eu não fazer, tá tudo certo. Mas se a pessoa tiver, não, geralmente as pessoas adoram, geralmente as pessoas acham, que legal, que bacana, adoro o reiki, pode fazer, pode mandar aí o reiki para mim. E aí eu vou lá e faço, né? Eu entendo que contribui muito nos processos, inclusive na clareza dos processos das pessoas, né? Isso contribui bastante. Entendi. Então, assim, é como se fosse a sua marca registrada. Você criou uma metodologia diferente e as pessoas acabam te procurando por isso. Tá tudo bem, gente. Não é... Aqui não é regra. E é engraçado que você vai pro congresso, Lisa? Vou sim. Então, lá no congresso, a gente vai ter 4 profissionais, não falo profissionais, né? Porque o Tantra não é uma profissão ainda, não é uma profissão regulamentada, mas a gente vai ter 4, posso dizer, pilares do Tantra, né? Que são totalmente diferentes. Então, a gente vai ter Paula Fernanda e Nishoki, que eu posso dizer que um é o oposto do outro, né? Um vai falar põe o som, o outro vai falar tira o som, um põe o cheiro, o outro tira o cheiro, um vai falar muito com sentimento, o outro vai falar não, a gente tem que chegar na catarse, o outro não, né? Então, a gente vai ter metodologias bem diferentes. E não existe certo e errado, né? O que existe é o que é melhor para o cliente, né? Então, a gente vai ser bem bacana essas diferenças, né? E essa é a magia do Tantra, né? Essa diversidade, esse livre-arbítrio de poder fazer o que quer, né? Falou tudo. E, claro, sempre na responsabilidade e no consentimento, né? Porque
nós, certeza. como profissionais, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente tira as pessoas. Eu brinco falando, ainda bem que a gente é dono, né? Porque se a gente quisesse, a gente pegava vários Pix, pegava senha de cartão de crédito, cartão de banco, coisa do celular, porque, depois que a pessoa sai de uma sessão, se a gente pedir o celular, ele dá, pedir a chave da casa, dá, entendeu? Então, nossa senhora! Por isso que a gente cobrar antes, porque se cobrar depois, a pessoa pode errar um zero e pôr 10 mil na sua conta, sei lá, eu lembro de tem uns mais ou menos uns 2 meses, né, que um amigo me enviou, um outro terapeuta, e aí ele falando que não atendia gestantes, né, esse outro terapeuta. E já é um terapeuta há muito tempo no ramo, e aí ele perguntou para mim, né, o que é que você acha disso? Porque eu atendo gestantes, né, eu atendo. E desde os meus primórdios, desde o meu início lá, no meu primeiro ano, eu estava já atendendo gestantes com a terapêutica tântrica. E aí eu falei assim, olha, tá tudo bem ele não querer atender, tá tudo certo. Eu sou doula, eu compreendo muito esse processo do gestar e do parir, eu compreendo os processos femininos e eu trabalho na minha linha de segurança, né? Eu trabalho nessa linha de responsabilidade com aquela mulher, eu trabalho nesse lugar onde é seguro fazer essa terapia. Quando eu entendo que não vai ser seguro fazer, eu também não indico, não vou adiante, né, com o processo, ou entro com uma técnica mais tranquila, só ali na sensitive, não vou adiante, né, para não trazer muitos impactos. Mas a pessoa que decide não fazer, eu acho ok também, porque ela não contém ainda aquele conhecimento necessário para se sentir seguro naquele atendimento, e tá tudo certo, tá tudo bem, assim. Atender gestante é uma das coisas mais fantásticas da minha vida. Então, fala para mim o benefício da massagem tântrica para gestante. Qual que é o grande benefício? Porque eu imagino que talvez a adrenalina, aquela ocitocina para o bebê não deve ser legal, mas para a mãe, o que é? Claro que você não vai fazer um processo catártico com uma mulher gestante, mas o que é o benefício? Só o pélvico, o que é? Abre o quadril, como que é? Me conta. Certo. No processo do parto, as contrações uterinas acontecem um processo que acontece com o orgasmo, né? Aquelas contrações, né, as fibras que vão contraindo, é igualzinho à contração que acontece no orgasmo, é bem igual. Então, o orgasmo, ele é um treinamento para o parto, né? Mulheres que tendem a tensionar muito essa região pélvica, né? Tendem a colocar muita atenção nesse local, tem um parto mais doloroso, porque elas não conseguem relaxar a musculatura, né? E assim o seu parto fica muito mais doloroso. Existe uma linha de pesquisa que é do parto orgástico, que falam que mulheres conseguem ter um parto orgástico mesmo, um parto com prazer, um parto sem dor, né? Um parto tranquilo. E estudando, né, esse lugar do parto orgástico, entende-se que é possível esse lugar do parto menos doloroso, menos sofrido para a mulher, com algumas técnicas. O Tantra é uma técnica que pode ajudar muito nesse lugar de espaço. Primeiro que a mulher consegue trabalhar seu relaxamento, o relaxamento corporal, né? Ela consegue trabalhar o seu entendimento do funcionamento do seu próprio corpo. Porque quando a gente vai para o lugar corporal, ela consegue entender como ela contrai, como ela não contrai, como ela relaxa, como ela não relaxa aquele local. E no parto, essa consciência é muito importante. Saber a hora de relaxar, saber a hora de respirar, principalmente. A respiração está muito ligada no processo do parto, ajuda muito. Então, esse processo todo corporal de entendimento e consciência corporal vai ajudar muito na hora do parto, né? E a gente vai para a questão hormonal, do que é liberado no organismo. Quando a gente faz uma sessão, esses hormônios não são liberados em quantidades suficientes para prejudicar, né,
a não ser que ela esteja no primeiro trimestre. Então, no primeiro trimestre não é indicado nenhuma mulher fazer o Tantra, né? Não é indicado nenhum impacto, mesmo que ela não seja um parto de alto risco. Então, passou o primeiro trimestre, é super tranquilo, é seguro, se está tudo bem com o bebê, se esse quadro é um quadro de risco normal, né, habitual, então tá tudo certo. E principalmente no final da gestação, que essa mulher quer ter um parto natural, quer fazer uma indução desse parto de forma natural, sem precisar utilizar métodos invasivos, o Tantra pode ajudar demais, porque ele vai liberar mesmo esses hormônios, vai trazer essa sensação de relaxamento, de tranquilidade, essa sensação de segurança, que é fundamental para desencadear o processo do parto, né? A mulher, ela se sentindo segura, se sentindo no local adequado para ter o seu parto, ela vai liberar muito mais ocitocina, esses hormônios, para conseguir fazer com que esse parto seja mais tranquilo, né? Então é isso, eu acho que eu respondi. Nossa, tô amando, gente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E o pessoal também, gente, presta atenção, olha isso. Nunca tinha ouvido falar disso. E olha os benefícios, e faz todo sentido. Todo sentido, toda a questão da movimentação pélvica, toda a questão da respiração. Eu já tinha ouvido falar desse parto orgástico, mas eu nunca tinha entendido que, faz todo sentido. Gente, olha aí, o universo é perfeito, o mundo é perfeito, e a gente... E é esse negócio, né, parto deitado com as pernas pra cima, essas coisas, né, o parto de cócoras, nossa, parto na banheira, parto nisso, parto aquilo, gente... Às vezes a gente tem que voltar para o clássico, né? A gente tem que voltar, né? Volta para a raiz, né? Então, é bacana isso. Nossa, tô amando. Gratidão mesmo, gratidão. Para quem entrou agora, a gente está nas lives do segundo congresso da Abra Tantra, que será na Bahia, né, em Salvador, em Pituba, no dia 27 a 29 de outubro. Eu estou falando aqui com essa delícia de pessoa, a Elisa, né, e a gente... o seu nome é difícil, né? Ansudhara, é isso? Ansudhara. Então, é a Elisa Deva Ansudhara, e a gente falou muito sobre como uma ex-professora boa, vendedora de produtos eróticos, ela bate o santo no meio do atendimento. Então, o cliente é atendido por 2 pessoas. Brincadeira, gente, mas quase, tá? E ela falou muito legal sobre a questão do parto orgástico, um parto com prazer. Por quê? Porque a mesma musculatura, a mesma respiração do orgasmo ajuda no parto. Então, ela explicou pra gente como as contrações do parto são muito parecidas com o nosso orgasmo, tá? Bacana. Inclusive, ela aconselha as gestantes depois do segundo trimestre para frente a fazer realmente a massagem tântrica. Por quê? Porque vai trazer mais relaxamento, vai trazer mais tranquilidade, principalmente no finalzinho, né? Quando tá na boca do gol, no 48 do segundo tempo, vai induzir o parto, né? Então, assim, enfim, gente, aprendi muito, gratidão. Não, nossa, abriu minha mente. Agora, Elisa, tá na hora da lojinha. O que você não falou onde você atende? Onde você atende? Eu atendo aqui em Salvador, Bahia, no Rio Vermelho. Casa? Você atende em Salvador? Isso. No espaço. Ô, Elisa, pode me falar um lugar para comer lambreta? Porque eu sou enlouquecida por lambreta. E a última vez que eu fui para Salvador, eu não sabia que só lambreta é só no sábado. Eu fiquei morrendo de vontade, até sonhei. Namoraria. O melhor lugar para comer lambreta em Salvador é Namoraria.
Adoraria, tá? Depois você me passa o endereço, porque eu vou fugir do congresso e vou comer lambré. É isso, gente. Ó, não, agora você atende lá e quais são os seus projetos? Você tá fazendo algum curso? Qual que são os seus projetos? Me conta. Abre a lojinha. Ainda você vende produtos eróticos? Me conte. Ainda a minha parte de vendas de produtos eróticos está bem restrita. Eu vendo para minhas clientes já antigas, né? Porque não dou conta de tudo, eu não dou conta de divulgar muitas coisas assim. Então, eu comecei a restringir o processo porque estava demais. Então, eu continuo vendendo alguns produtos eróticos para as pessoas que já conheço, né? Essas pessoas que vão indicando uma para outra, então eu não divulgo mais. Faço meus atendimentos com o Tantra, né? Também atendo com Reiki, com o Theta Healing. Trabalho com um grupo de mulheres, né? Um trabalho bem bacana, assim, maravilhoso, que são as Deusas da Lua, que está começando agora. Foi um projeto que eu partejei ele, assim, agora ele está saindo para o mundo. Como que é o nome? Muito bacana. E também... Repete o nome? É o Deusas da Lua. Deusas da Lua. Deusas da Lua. Isso é um grupo de mulheres? Isso. Tá. E aí você faz imersão? O que é? Como que é? Não, são encontros semanais, né? Encontros semanais para desenvolver corpo, mente, espírito e emoções, né? Então, um trabalho muito completo, muito gostoso. Não, eu tenho consciência que não é para todas, porque tem que estar preparada para mergulhar mesmo e dentro de si, mas está aí, ganhando forma. E esse encontro semanal é online ou presencial? É presencial. Esse trabalho especificamente é presencial. Gente, só para quem pode comer lambré em Salvador. Ó, você pode ficar em um online. No dia... dia 4 e 5 de novembro, no dia 4 e 5 de novembro, vai ter curso de massagem tântrica, né? Curso livre, meu primeiro curso livre de massagem tântrica aqui em Salvador, né? No dia 4 e 5 de novembro. Então, tá todos convidados, né? Participar também. No congresso, já passa a semana em Salvador e já vai pro curso. Olha aí, gente, autorização, hein? Esse curso maravilhoso. É para não tântricos, é para pessoas normais ou é formação, alguma coisa? Não, é para pessoas normais. Para todas as pessoas. Para pessoas normais. Adorei isso. Adorei. Porque eu falei, nossa, eu sou especial, então é para pessoas normais. Não, porque eu tenho um curso de massagem digital, né? E aí eu falo, gente, esse curso não é para você ser terapeuta tântrico, massagista tântrico, não, é só para pessoas normais fazerem com os parceiros. É isso. Tem um foco, né? Tem um foco de quem quer fazer para formação, quem quer formar, e tem um foco que é só para sair, que o meu caso é só sair da punhetinha para ir para outras coisas. Isso. Esse aí mesmo. E assim, a gente quando faz o meu primeiro, não sei se foi com você, né? Você fez o seu primeiro curso com o seu ex-namorado. Quando a gente faz essas coisas, parece que vem aquele emoji da cabeça assim, faz... Nossa, orgasmo de corpo inteiro. Nossa, eu nunca senti isso. Aí a gente meio que sai falando para as pessoas, né? Você conhece tanto. Eu já falei que eu vou fazer Bottom da Herbalife, sabe? Aquele negócio que é um orgasmo de corpo inteiro, fale comigo. Aquele Bottom que o da Herbalife faz. Quer emagrecer. Eu emagreci 10 quilos, né? Depois, pergunte-me como. Aí eu posso falar assim, eu gozei 20 vezes, pergunte-me como. Muito bom isso. Eu estou agora entrando na pesquisa da ejaculação feminina, né? Então ainda estou no processo de pesquisa ainda, porque
né? Tem me chamado muita atenção alguns comentários sobre nem toda mulher consegue, nem toda mulher tem, né, ejaculação, nem toda mulher é isso. E eu fiquei pensando em quanto tempo, né, esse lugar do prazer feminino foi estudado. Tem muito pouco tempo, e já em tão pouquinho tempo a gente vai limitando, dizendo que nem todo mundo consegue. E aí eu pesquisando, né, percebi que tem uma comunidade em África que elas ensinam isso para as filhas, né? Vão passando de geração para geração. Esse orgasmo feminino, né? Essa ejaculação feminina. E aí eu falei, caraca, se pode ser ensinado em uma comunidade que já tem um processo, por que não pode ser para todas, né? Então eu estou mergulhando nisso aí, já tentando encontrar aqui com os meus parafusos essa forma de acesso, de todas as mulheres conseguirem acessar esse lugar, né? Que é um lugar de muita entrega, um lugar de muito relaxamento, um lugar de vulnerabilidade também. Então, em breve teremos aí respostas, espero eu que sim, né? Eu vi, assim, é engraçado que quando você faz o biscoito, você fica meio que com vergonha. Você fala assim, será que eu fiz xixi? Eu não sei você, mas às vezes eu falo, a primeira vez que eu falei, gente, será que eu fiz xixi? Será que eu fiz xixi? Aí você fica meio calada, sabe? Será que é? Será que não é? De onde sai, né? Tipo, é meio cérebro, assim, sabe? Então, enfim. Na minha primeira sessão... A minha primeira sessão eu fiquei impressionada e eu nunca tinha tido um na vida, eu nunca tinha acontecido. E aí na minha primeira sessão com a massagem tântrica eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Eu nunca aconteceu isso comigo, o que foi que aconteceu? E aí ele me explicou, né, o terapeuta me explicou, eu falei, cara, que onde estava esse líquido? De onde saiu isso aqui? Não é possível. E aí eu fiquei muito intrigada, porque inclusive nos artigos, né, nos livros, dizem que quando sai é uma quantidade muito pequena. Eu falei, caraca, isso aqui dá mais ou menos meio litro aí, viu? Não é. O Nishoki conta umas coisas lá, quando a gente faz a formação, né, eu fiz duas. Ele conta umas coisas que fala assim, né, esse cara tá falando isso. Às vezes a gente meio cético, né, fala. Ele contou que ele tinha uma aluna. O que ele fazia? Ela fazia tanto squirt que, tipo, fazia um balde de 5 litros, sabe? Tipo, um balde, assim, aquele balde, assim, de tanto que saía. E ele falava que ele pegou os assistentes lá, pegavam toalha e ficavam espremendo para ver quanto de squirt que a mulher fazia. Aí diz que ele pesou antes, pesou depois, não é uma coisa que ele conta, né? Aí ele falou assim, gente, aí, tá vendo? E aí ele diz, de onde vem a água? O falou, de onde que vem tanta essa água, né? 5 litros de squirt. Se a pessoa morre desidratada, né? Ele diz que vem do ar, a pessoa meio que respira, sei lá, eu não entendi direito. Aí ele chegou e pegou, respira, daí a mulher faz como se fosse uma autogeração, sei lá, porque na verdade o oxigênio, hidrogênio e oxigênio não ar. Hidrogênio e oxigênio vira água, faz sentido. Mas assim, aí eu ficava pensando assim, aí ele falava, eu ficava olhando, falava assim, gente, pega umas 5 dessa, acaba com a pega do Nordeste. Porque às vezes o Nishoki fala umas coisas, eu amo o Nishoki de paixão, ele é meu professor, mas às vezes ele fala umas coisas que eu falo, será que isso é verdade? E ele vai falando, ele faz aquela carinha com aquele tomzinho de vozinho dele, que eu falo, gente, sabe? Ele conta umas histórias assim, que você fala, gente, será que isso? 5 litros? É muito mesmo, água pra caramba, entendeu? Como? Eu não sei se já foi 5 litros comigo, mas eu sei que pelo menos 1 litro já foi, porque eu fico muito impressionada mesmo com a quantidade. Vai acabar com a seca do Nordeste. É muito incrível. Isso me fascina muito. E não é um lugar nem dessa sensação corporal, mas é todo esse mistério que tem. De onde é que sai, de onde é que vem, tava cheio, não tava, tava na bexiga, não tava, encheu na hora e saiu na hora. Então, esse mistério, ele tá me convocando. Ah, mas você vai me contar, ele faz assim, uma dica que ele falou que ele pesava a interagente antes e pesava a pessoa depois. Porque aí
ele dizia que o peso da pessoa não mudava. Mas, pô, se o peso não muda, de onde vem tanta água, né? Olha E só aí que ele falou, mistério. então, aí ele falou que pesava a mulher antes, pesava a mulher depois, e a alteração de peso não tinha. Mas de onde vinha tanta água? Então, ó, já tô te dando a dica aí, quando você for fazer seus estudos aí, a dica é, pesa antes e pesa depois para ver de onde vem essa água, gente. Com E me certeza. conta depois, daí você me conta depois, que aí agora eu fiquei interessada. Com certeza. Pode deixar que eu vou voltar assim. Espalhar pro mundo isso. Isso aí não pode ficar guardado, não. Ai, nossa, faz de falar isso, que muito interessa. E assim, essas coisas são pouco divulgadas, né? A gente quase não aprende. A gente aprende, pode orgasmo com pinto, com pênis, com língua fácil, tudo bem. Mas da mulher a gente fala muito pouco, né? Fala muito pouco. São poucos terapeutas que falam de squirt. Pouquíssimos. Adorei. Muito pouco. E aí é isso, né? E aí eu falo assim, Ana, não dá para determinar nada sobre a mulher, não dá para determinar muita coisa agora, porque ainda está muito no início, muito pouco explorado. Na década de 20, que conseguiram descrever o clitóris no seu tamanho normal, no seu tamanho ideal, né? O tamanho que tem agora. E aquele desenho parece o ossinho de frango, né? Eu falo que é o ossinho do frango. Isso. Então, eu falei da década de 20, né? Não, desculpa, eu falei errado. Da década de 90, desculpa. Que conseguiram. Década de 90, foi! Pouquíssimo tempo aqui pertinho. Então, ele foi definido no seu formato o que ele realmente é, né? Porque antes não tinha esses bulbos, né? Então, agora que descoberto isso aí e está sendo estudado, tem muito pouco tempo. Então, não dá para definir nada, não dá para dizer nada. E continuo eu aqui querendo buscar mais coisas sobre nós, mulheres. Com certeza, não. E aí eu vejo, a gente vai fazer mamografia no laboratório, a gente volta revoltada, quando eu vou fazer mamografia. Gente, não teve um desgraçado que não criou uma máquina diferente que aperta tanto o nosso peito? Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Com certeza foi criado por um homem isso. Então, eu falei que eu ia construir uma que apertasse as bolas, desgraçado que inventou isso. Boa! Virar que não entra, porque essa hora é a hora de virar que entra. É a hora que eu tô falando besteira, daí ontem alguém pelado, e aí o virar que entra. Quem entrou agora? Peraí, deixa eu parar de aqui. Pessoal que entrou agora, sejam bem-vindos à live do Congresso, as lives de aquecimento do segundo Congresso da Abra, que será em Salvador, na Bahia. A gente vai visitar você. Elisa já me deu a dica de onde comer a lambreta. A gente falou com essa maravilhosa doula, falamos sobre parto orgástico, a gente falou de tanta coisa bacana, aí a gente falou sobre squirt, a gente falou sobre que o orgasmo e as contrações do parto vêm da mesma origem, então que é muito bacana a gente fazer massagem tântrica para quem está no último trimestre da gestação. Então, olha, gente, pessoal, tá vendo? Mais um campo para a gente atuar, mais um campo para nós, terapeutas tântricos, trabalharem, estudarem, correr atrás, para não ficar falando que não tem cliente. Olha o campo, né? Olha quanto que você pode atender. Então, minha querida Elisa, primeiro, desculpa pelo atraso, porque o Chico e o Teco aqui bugaram. Mas, assim, muito obrigada por dividir, compartilhar o seu conhecimento. E, assim, a gente se vê em Salvador, na Bahia. E pode dar o último recado, meu amor. O que você gostaria de falar para o povo? Eu queria agradecer a todos, a todas, a todos
assim, muito feliz de estar participando dessa live e que a gente possa fazer com que esse Tantra, né, o Tantra respeitoso, o Tantra amoroso, né, o Tantra de expansão, de liberdade, consiga chegar nessas pessoas e outras pessoas, né, que mais pessoas consigam ter acesso a isso, que o que eu mais vejo são pessoas com essa ideia do Tantra ali, sexualizado, aquele Tantra bem não trabalhado e de forma bem distorcida, assim, então que o Tantra, da maneira linda que ele consiga acessar outras pessoas, muitas pessoas aí. E agradecer isso, muito obrigada a todos. E nos vemos lá no Congresso. Beijo, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Boa semana para você. Gratidão, viu?